Bom dia, pessoal. Começando mais uma aula de português, tá bom? Começando mais uma aula de português. Vamos estudar a nossa página 42, tá bom? Vamos continuar falando sobre o nosso gênero textual, resenha crítica de livro, tá bom? Hoje, uma atividade bem simples do livro didático, tá bom? A gente vai fazer o complementar também. Mas a do livro didático é uma atividade bem simples, é uma pequena interpretaçãozinha de um texto, tá? que fala que fala de um site de internet, tá? Um site que reúne várias críticas, ou seja, várias resenhas de livros, certo? E aí a gente vai ver um pouco sobre eles, tá bom? Então vamos lá. Na internet é possível encontrar sites, deixa eu ir acompanhando aqui a leitura, vamos lá. Ó, na internet é possível encontrar sites que apresentam resenhas e notas para livros ou filmes, como no site Rotten Tomatoes. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Em inglês esse nome. Famoso por suas resenhas de filmes. A nota é calculada por meio de um sistema matemático complexo, tá? Aqui tem um link para a gente acessar depois eu acho que é o link do site, tá? Aí, caso vocês queiram ver depois, certo? Ó, aqui do lado tem dizendo o que significa, tá? Rotten Tomatoes significa tomates podres, iguais aos tomates que eram arremessadas no palco quando a plateia não gostava de um espetáculo. Ou seja, se o título é esse, Rotten Tomatoes, e significa tomate podre, tá? Que é quando você vai. Antigamente tinha isso, tá? Não sei se hoje tem mais. Mas as pessoas, quando iam assistir uma peça de teatro, enfim, se eles não gostassem da peça, se fosse uma peça ruim, eles tinham essa mania de arremessar tomate podres nos artistas, né? Nos atores. Pelo título, pelo título então do site, não deve ser um site que reúna críticas muito positivas, né? Se é Rotten Tomatoes, então significa tomate podres, né? Enfim. Mas vamos ver o que tem aqui no site. Vamos ver o que fala sobre esse site. O Rotten funciona como um agregador de críticas, ou melhor dizendo, ele não escreve críticas e as publica como a maioria dos sites de entretenimento. Ao invés disso, ele reúne as avaliações de vários críticos profissionais e a porcentagem final é um apanhado de todas as avaliações. Para ter sua opinião considerada pelo agregador, é necessário ser um avaliador de determinado site pelo período mínimo de 2 anos. E, em alguns casos, fazer parte de determinadas associações de críticos. Uma das primeiras coisas que muitos observam no Rotten é a porcentagem que o filme recebe, simbolizando se ele é um tomate bom ou um tomate estragado, ou um estragado, né? Muitas vezes essa porcentagem é tida como um resultado arbitrário e unicamente mensurado de 0 a 100%. Então, assim, não é de todo ruim, tá? Eles se baseiam, então, na verdade, eles não publicam as críticas, né? Eles republicam, eles pegam as críticas de alguém, já de pessoas famosas nesse ramo, tá? O texto está falando aqui que para você ter uma crítica publicada por eles tem que ter no mínimo 2 anos de crítica em um determinado site, enfim. Eles não publicam crítica de qualquer pessoa, então, tá? Só de pessoas que realmente conhecem do assunto, tá? E aí no final eles fazem um balanço dessas críticas, né? Em porcentagem, de acordo com o texto. E aí, por exemplo, dá assim entender que se, por exemplo, se ele fizer de um filme e o filme tiver 35%, então não é um filme tão bom, né? 35% é menos da metade. Se tiver 20%, aí é um filme ruim, né? Já é um tomate podre, 20% é pouco. Se tiver 90%, aí já é muito bom, né? 80% também não é ruim. Ou seja, acima de 50%, que é a metade, é considerado de bom, tá? De mais ou menos para bom. De 50% para baixo, aí já é considerado de ruim, tá? Mas vamos ver o que pergunta aqui. Segundo o texto, o que é o Rotten Tomatoes? Segundo o texto, o que é esse Rotten? Segundo o texto, então vocês vão procurar aqui nesses dois parágrafos, tá, gente? Não tem nem o que fazer. O que é o Rotten Tomatoes? Como funciona o sistema de avaliação do filme? Ok, tem no texto também, tá? Nesses dois parágrafos. Então, moleza essas duas primeiras aqui, tá? Procure onde é que ele explica o sistema, como é feito o sistema de avaliação dos filmes, tá? Aí vocês vão colocar essas duas respostinhas aí, tá, gente?
Essa outra questão aqui, senhoras e senhores, eu vou explicar, vocês precisam com um pouco de atenção, tá? Por quê? Porque era para a gente fazer uma coisa, a gente vai fazer outra, tá? Devido às circunstâncias, ó. Escolha um livro que todos da turma tenham lido, insira o nome de seus colegas no quadro abaixo e pergunte a cada um qual é a nota em que se dá esse livro. A nota deve ser de 0 a 100. O professor vai somar todas as notas e dividir pelo número de alunos que votaram. Com os colegas, façam o mesmo processo com outros livros e criem um murão coletivo para compartilhar o resultado com a turma. O que que a gente vai fazer aqui, gente? Como não dá para a gente fazer essa parte de colocar um livro e todos os alunos opinarem, já, porque ninguém tem contato com todo mundo, o que a gente vai fazer? Você vai avaliar o seguinte, ó, a gente vai fazer contrário. A gente leu no decorrer desse ano 3 paradidáticos até aqui, né? Falta um que a gente vai ler nessa etapa. Então a gente vai avaliar só os que a gente já leu. Os 3 paradidáticos passados, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão, ao invés de você colocar o nome do entrevistado aqui, você coloca o nome dos livros, dos 3 livros, tá? Tá? O Cacique Vermelho, que foi o primeiro. Não, o primeiro foi. O primeiro foi. Esqueci o nome do primeiro, gente. Coloquem aqui, tá? Depois Cacique Vermelho e depois As Aves Mágicas, né? O livro dos pássaros mágicos, tá bom? O nome do primeiro tá aqui na ponta da língua, mas eu esqueci, tá? Mas eu sei qual é o livro. Só esqueci do nome realmente. Aí vocês vão colocar esses 3 livros que você lê e vocês vão dar a nota para eles, tá, gente? De 0 a 100. A nota vocês colocam aqui. Então você coloca o nome do primeiro livro que você leu, que foi o primeiro paradidático que a gente fez, dá a sua nota. Depois coloca o nome do segundo, dá a sua nota, de acordo com o que você acha do terceiro e dá a sua nota aqui, tá bom? Depois a gente vai ver na aula ao vivo quais foram as notas de cada livro, mais ou menos para a gente ter mais ou menos uma ideia se o livro é bom, de acordo com as notas de vocês, ou se é um livro mais ou menos, tá? Só para a gente ter uma ideia. Ok, gente? Então é simples, bem pessoal essa. Coloca o nome do livro, dos 3 paradidáticos e dê sua nota. De 0 a 100, tá, gente? Não é de 0 a 10, não é de 0 a 100. Tá bom? E aí, como eu expliquei a lógica lá, tá? Se você tiver achado um livro muito bom, vai ser mais próximo de 100. Se você tiver achado um livro muito ruim, vai ser mais próximo de 0, tá? É bem óbvia a lógica das notas, tá? Bom, nota alta. Ruim, nota baixa. Depois a gente vai avaliar as notas aí de vocês na aula ao vivo, certo? E aí, gente, beleza. Então é só isso. Tem as páginas dos paradidáticos, aliás, do livro complementar. Tava falando de paradidático. Do livro complementar que eu vou explicar para vocês agora, certo? Vamos nós. Ok, pessoal, aqui estamos, livro complementar, página 9, tá bom? É uma atividade assim, digamos, um pouco grande, mas é bem fácil mesmo, não estou falando para vocês, enfim, é porque realmente é bem fácil, tá? Nós temos aí uma resenha de um livro, que é a resenha desse livro aqui, ó, 20.000 léguas submarinas, tá? E aí tem o texto, que é a resenha desse livro, ok? E aí as perguntas é todas sobre o texto, e as que não são sobre o texto são perguntas bem simples, tá? Que é para você pesquisar no dicionário, enfim, coisas simples, tá? Você estudou um pouco sobre resenha de livros, lê o texto desse gênero e em seguida responda o que se pede. A gente estudou um pouco sobre resenhas, tá? Então vamos lá. Gente, então, como eu falei, a resenha desse livro, tá? Um monstro gigantesco, colossal e desconhecido. Ele se desloca muito rápido, tem uma forte cor fluorescente, né? Fosforescente e jorra enormes trombas d'água, afunda navios com sua força e vai até outros navios para causar estragos maiores. O professor do Museu de História de Paris se vê em uma grande aventura tentando decifrar a identidade do monstro e criou uma hipótese de que seria um enorme narval. Narval ou não, concluiu que era perigoso, sendo necessária a sua captura. Vamos lá. Uma expedição parte com ordem de autoridades e o rei dos arpadores. Nem o melhor arpão consegue fisgar sua pele, que mais parece aço. O que será essa criatura tão grande e estranha? Esse livro eu indico para todas as pessoas que gostam de ficção científica e aventuras. Essa narrativa percorre 20.000 léguas submarinas, atravessando oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, Mar Vermelho, Mediterrâneo, mares austrais e boreais. Desvenda mistérios
como se estivéssemos a bordo do submarino Nautilus. Eu me senti participando das aventuras descritas pelo autor. Eu recomendo essa leitura. Você não vai conseguir largar o livro até chegar ao final da história. Escrito por Júlio Verne, que é um dos melhores criadores de ficção científica, com a tradução e a adaptação de Valci Carrasco, membro da Academia Paulista de Letras. Tá? Nome do livro: 20 Mil Léguas Submarinas, autor Júlio Verne, tradução e adaptação de Valci Carrasco, editora Moderna, preço R$ 39,00. Tá? Gente, então vejam que essa resenha tem todos os elementos que a gente discutiu naquelas aulas passadas, né? Nome do autor, editora, tá? Tem até quem traduziu e quem fez a adaptação, o preço do livro, ou seja, aquelas informações que eu falei que não pode faltar, tá? Que é o que a gente precisa saber. Ok, gente, viu a resenha aí? Pela resenha o livro é ótimo, né? Dá até vontade da gente ler. Pela resenha tem uma parte que ele fala que você não vai conseguir largar o livro antes de terminar. Enfim, é uma resenha bem aceitável, né? Uma resenha bem positiva do livro. Aí as perguntas, gente, são todas sobre os livros, então eu vou ler as perguntas, porque como é interpretação, não tem muito o que explicar, tá? Vocês vão realmente interpretar esse texto. São interpretações bem simples. Na verdade, não é nenhuma interpretação. Vocês vão pegar as respostas no texto, né? Interpretação é quando você tem que ler o texto, entender o texto e responder de acordo com o que você entendeu. Na verdade, que nem é interpretação, né? É pergunta sobre o texto, tá? Sobre o texto, na verdade. A resenha começa com uma descrição. Escreva os adjetivos utilizados. Ou seja, a primeira aí é só para você dizer qual foram os adjetivos utilizados no começo do texto para descrever, tá? Adjetivos é aquelas palavras que a gente usa para descrever alguma coisa, tá? Uma pessoa, um objeto, enfim, qualquer coisa. Então você vai colocar aquelas palavras que são adjetivos que tem no começo do texto que ele descreve o monstro, tá? Ele vai descrever o monstro no começo do texto e aí ele descreve como. Primeira linha tem essa resposta, tá, gente? Você sabe o que é um narval? Pesquise e reescreva o que você descobriu. Beleza. Essa não tem no texto, mas é bem simples. É só você pesquisar o que é um narval, tá? Aí você vai dizer o que é um narval aqui na segunda questão. Se você quiser pensar no dicionário ou em um site, enfim, o que for mais rápido para você, tá? Aí vamos lá, 22 diz: procure no dicionário o significado das palavras a seguir. Ó. Como você vai precisar de um dicionário a 22, pode procurar no dicionário mesmo a 21. Eu acho que tem. Se não tiver, tu procura no site, tá? Porque não é um significado comum, sim, de uma palavra, então pode ser que não tenha, tá? Aí você precisa no Google ou em qualquer outro site. A 22 é simples. Dicionário na mão, você vai pesquisar o que é um arpão. Depois você pesquisa o que é expedição e depois você pesquisa o que é arpoador, tá? Essas três palavras. 23. O resenhista indica o livro para que tipo de pessoa, gente? Isso tem no... Deixa eu ver aqui, se eu não estiver enganado, deixa eu só dar uma olhada. Terceiro é quarto parágrafo. Quarto parágrafo, na verdade, tá? No quarto parágrafo tem ele dizendo lá: eu indico esse livro para tal pessoa. Ele deixa bem claro, tá? Então essa resposta está bem clara no texto. Ele fala da seguinte forma: eu indico esse livro para... E aí tem lá no texto, tá? Quais oceanos e mares estão descritos no livro? Também tem bem específico no texto. Quais são os oceanos e mares? Coloquem todos, tá? Os oceanos e os mares que ele utiliza no texto, que são citados, descritos no texto. Eu tô falando mais rápido porque é muita questão, tá, gente? Para ser mais rápido aqui. Mas é bem simples, tudo tem no texto, tá? O autor da resenha nos conta como se sentiu durante a leitura. Reescreva o texto em que essa informação é dada. Tem uma parte também bem específica no texto que ele fala: eu me senti como... E aí você vai dizer como foi que ele se sentiu, tá? Vai reescrever a parte que ele fala isso, tá bom? Quem escreveu o livro e quem está sendo resenhado? O nome do autor. Acho que tem no começo do texto e tem no final, tá, gente? Só para você dizer quem é o nome, na 26. Quem escreveu o livro que está sendo resenhado? De quem é o livro? No começo do texto tem e no final também tem, tá? A 27. Deixa eu descer mais um pouquinho. Pesquise e escreva abaixo o nome de outras obras desse autor de ficção científica. Ou seja, você achou o nome dele aqui, né?
Depois você vai só pesquisar outras obras dele, outros livros. Coloca umas 2 ou 3, tem várias, tá? Pode ser qualquer uma. Vamos para 28. A 28 chega a parte que vocês gostam. Quer ver como vocês vão gostar? Você já descobriu o que é um narval, certo? Lá na questão 2, se eu não estiver enganado, na questão 2 está pedindo para você pesquisar o que é um narval, beleza? Como você já pesquisou e já sabe o que é, você vai fazer o seguinte, ó, com base na sua pesquisa, desenhe no espaço abaixo a sua versão de um narval. Você vai desenhar um narval do seu jeito, tá? Então você já sabe o que é. E quando vocês souberem o que é, vocês vão ver que é bem simples, tá? Bem fácil de desenhar. Pelo menos para quem sabe desenhar é bem simples. Eu não sei, tá? Vamos lá. Quem traduziu a edição do livro resenhado também tem lá no final do livro, tá, gente? No final das informações, no final do texto. Tem lá a tradução de qual é a editora responsável pela edição do livro resenhado? Final do texto também tem. Qual é o preço do livro? Final do texto também tem. Então as respostas estão muito óbvias aqui, tá, gente? Muito óbvias. 32. O que você achou da capa do livro resenhado? Escreva a seguir. Escreva a seguir. Ou seja, você vai dizer o que você achou. Ah, eu achei bonito, achei. O que você achou, tá? Não, não achei feio, achei que poderia ser assim. Enfim, opinião sua, tá? Você vai dizer o que você achou. Depois que você colocou aqui o que foi que você achou, crie você uma versão da capa do livro cuja resenha você acabou de ler. Seja criativo, procure incorporar seus elementos descritos na resenha. Ou seja, você vai dizer o que achou da capa do livro. Tem lá no começo, tá, gente? No texto tem a capa do livro. Ah, eu achei bonita, enfim. Coloca o que você achou. Depois você vai desenhar a sua capa, tá? Da maneira que você acha que ficaria legal. Ok? Você pode tirar como base a capa que já tem. Tem uma ideia do como você vai fazer. A última página tem mais algumas coisas aqui, tá? Agora é aquela parte do texto descritivo, expositivo e argumentativo que a gente estudou nas aulas anteriores, tá? De, de resenha de livro, tá? Eu já expliquei o que é descritivo, expositivo e argumentativo. Vamos ver. Reescreva um trecho que resenhista usa um texto descritivo, ou seja, você vai procurar no texto alguma parte do texto em que ele fala que ele usa um texto descritivo. E aí eu vou relembrar vocês, gente, que um texto descritivo é quando ele descreve principalmente o livro ou descreve as características do autor, ele está descrevendo alguma coisa, tá? Mas geralmente quando ele está querendo que você vai ter no texto a descrição do livro. Por exemplo, um livro escrito por, aí diz o nome do autor, tá? Aí vai dizer com um livro escrito por, aí diz o nome do autor, com a tradução de não sei quem, com a edição de não sei quem, que é a editora, enfim, ele vai descrever o livro, tá? É uma parte que ele descreve o livro. Seja elas características físicas ou características da história do livro, mas é mais fácil você encontrar as características físicas do livro, tá? Essas informações. Então, texto descritivo, procure no texto onde é que tem. Na 34, você vai reescrever um trecho que ele usa texto expositivo. O texto expositivo, gente, é quando ele expõe alguma situação, tá? Ele expõe alguma situação. Pode ser uma situação do próprio livro, tá? Que ele está expondo. Pode ser... não, na verdade é uma situação do próprio livro que ele vai expor, né? Se ele for expor uma opinião dele, tá? Uma opinião dele, mas é sobre o livro também, ok? Vamos lá. É isso. Exposição é quando ele está expondo alguma coisa, tá? Ele vai expor uma característica do livro, ele vai expor a opinião dele sobre o livro, ele vai expor uma situação do livro, pode ser isso também, tá? Ele pode ser que ele exponha uma situação que aconteceu no livro, e aí vocês vão procurar esse texto expositivo, tá? Caso vocês tenham dificuldade para ver isso, a gente na aula ao vivo a gente vai tirar as dúvidas, tá, gente? E a última, deixa eu descer aqui para vocês verem, ele quer um texto argumentativo, tá? Escreva um trecho do texto argumentativo. E aí, gente, argumento é quando ele vai falar, quando ele argumenta
como ele, o que ele achou do livro, tá? Mas aí não é meio que seja uma opinião dele, mas com argumentos, tá? Ele tem que usar argumentos para provar do que ele está falando, tá? Ele vai falar algo e depois vai argumentar o porquê que ele falou isso, ou seja, vai tentar provar o que ele falou, tá? Ele vai, ou seja, ele pode usar argumentos também para você, por que que você tem que ler o livro, tá? Então ele usa argumentos. Você tem que ler o livro porque é um livro muito bom, fala disso, eu fiz isso, enfim, ele está usando argumentos para que você leia o livro. Ou nesse caso é isso, né? Nesse texto, porque ele achou o livro muito bom. Mas caso texto argumentativo pode ser argumentos também para você não ler o livro, caso a crítica for ruim. Nesse caso não é uma crítica ruim, é uma crítica boa. Então você vai procurar no texto aí algumas partes em que ele argumenta o porquê que ele achou o livro bom, por exemplo, tá? E é isso, tá, gente? Procurem aí, vamos lá. Como eu disse, está bem simples. As mais um pouco mais complicadas são essas três últimas, tá? Que vocês vão ter que procurar no texto um trecho específico desses argumentativo, expositivo e descritivo. E aí pode ser que você se confunda, o que não tem problema, a gente tira as dúvidas na aula ao vivo, tá? Mas o restante é só sobre o texto, dicionário, então tá moleza, tá bom, gente? Mãos à obra, tchau, tchau, até a aula ao vivo.